pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula 10 de língua portuguesa. Hoje a gente vai falar de paralelismo, tá pessoal? O paralelismo, pode ser sintático e paralelismo semântico, tá pessoal? Então assim, tais elementos relacionam a linguagem escrita e consequentemente aos requisitos preconizados por tal modalidade. Nesse sentido, clareza, objetividade e precisão representam palavras cuja pertinência se torna indiscutível, certo? Assim, no intuito de você compreender melhor tal assunto, veja os exemplos que seguem. Obedecer às leis de trânsito é necessário, importante e traz benefícios à segurança de todo motorista. No plano morfológico, as palavras necessário e importante pertencem à classe dos adjetivos, haja vista que qualificam um dado substantivo. De forma sequencial, observa-se a presença de um verbo, traz, e um substantivo, benefícios, fato que confere ao enunciado em questão uma quebra de sintonia, pois se fosse atribuído um adjetivo em vez de tal colocação, esse aspecto assimétrico não seria materializado. Observe, obedecer às leis de trânsito é necessário, importante e benéfico à segurança de todo motorista. Tais pressupostos estão relacionados ao chamado paralelismo sintático, que nada mais é do que a coordenação de elementos cuja natureza gramatical se apresenta de forma similar, de forma parecida. Então, veja outro exemplo subsidiado em um dos fragmentos retirados de Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Tá vendo que teve uma certa, né, 15 meses e 11, aí tu imagina 11 dias? Não, 11 contos de réis, nada menos. Ou seja, provavelmente uma prostituta, alguma coisa assim. Ele falou de uma forma até rebuscada poeticamente e tudo mais, mas quebrou um pouco o paralelismo, né? Temos aqui, há de se constatar que a mesma quebra de simetria também se fez presente, só que no plano das ideias, haja vista que a ideia de tempo se contrastou com aquela ideia relacionada a dinheiro, quantia, né? Daí o nome paralelismo semântico, cujo sentido diz respeito ao encadeamento de ideias comparáveis entre si. No entanto, vale lembrar que tal ocorrência manifestada de forma intencional, assim como fez o escritor em questão, não configura um desvio, mesmo porque um dos recursos estilísticos mais usado por ele foi a ironia. Então, ironicamente, o Machado de Assis colocou aquele período de tempo e o dinheiro misturado, mas isso foi justamente um recurso linguístico de forma irônica que ele utilizou, né? Ele não usou isso num texto culto, ele usou isso num texto romântico, né? Claro, não que não seja um texto culto, mas eu quero dizer um texto formal, né? Não foi um texto formal, foi um texto romântico, no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Um bom exemplo de paralelismo são os pares correlativos, os quais criam no leitor uma expectativa de que essa simetria entre os elementos no enunciado seja realmente mantida. Vejamos, pois, alguns casos representativos. Vamos ver aqui alguns exemplos. Quanto mais, tanto mais, né? Quanto mais se esforçava para obter bons resultados, quanto mais se esforçava para obter bons resultados, mais era reconhecido por todos com os quais convivia, né? Então isso é paralelismo, né? Aí, por exemplo, entrando aqui, não só, mas também, ou como também, né? Não só trabalhava, mas também estuda. Não só trabalha, mas também estuda, né? Tanto quanto. Cuidado no trânsito é bom para ambos os lados. Tanto para o motorista, quanto para o pedestre. Tá vendo a comparação? Tanto quanto. Tem gente que bota tanto para o motorista como para o pedestre. Tá errado. Tanto, o par do tanto é quanto, né? Então, isso é o nosso paralelismo da língua portuguesa. Primeiro, segundo, por exemplo, não gostei de sua atitude. Ponto. Primeiro, porque não cabia a situação. Segundo, porque desagradou a todos que ali se encontravam. Então, se eu fosse falar, por exemplo, primeiro porque não cabia a situação. E também porque entendeu? Não. Se eu falei primeiro, na próxima eu vou falar segundo, porque é o par do primeiro, segundo, entendeu? Para a gente não quebrar o paralelismo daquilo que está sendo dito. Seja, quer, ora, né? Haja sempre dessa forma, seja em situações formais, seja em ocasiões informais. Por um lado, né,
Se por um lado a situação parece mudar, o que tu já imagina? Por outro lado, né? Se por um lado a situação parece mudar, por outro, não vejo perspectiva por parte de ninguém. Por outro ou por outro lado, seria a duplinha do por um lado, né? Não e não, ou então não e nem, né? Não pude visitá-la no hospital e nem quando chegou em casa. Não e nem, é o parzinho aqui também, do paralelismo. Certo? Tempos verbais. Se todos comparecessem, a festa ocorreria na data prevista. Se todos comparecerem, a festa ocorrerá na data prevista. Tá vendo que existe se todos comparecessem, a festa ocorreria. Se todos comparecerem, a festa ocorrerá. Então, eu vou trazer uma aqui nessa primeira aqui, que eu já comentei com vários amigos e que eu já vi em aulas de outros professores, que eu sou muito grato porque acrescentaram no meu conhecimento. Aí se tu vê aquela musiquinha, né? Se essa rua fosse minha, eu mandaria lá. Tá vendo que mudou a letra da música? Porque, claro, músicas têm licença poética, mas serve até pra gente estudar, pra gente analisar. Então, se essa rua fosse minha, eu mandaria. O fosse, o comparecesse, né? O par dele é Uria, né? O SSE, o par dele é Uria. Então, se eu fosse rico, eu compraria um iate. Se eu fosse bonito, eu conquistaria mulheres, né? Se todos comparecessem, a festa ocorreria na data prevista. Então, né? Logo, não compareceram, a festa não vai ocorrer, entendeu? Então, e aqui, se todos comparecerem, né? A festa ocorrerá. Então, assim, ó, se eu tiver dinheiro, eu conquistarei mulheres. Entendeu? Então, mais ou menos por aí esse paralelismo dos tempos verbais. Constatamos que houve uma perfeita sintonia entre o emprego do pretérito imperfeito do modo subjuntivo e o futuro do pretérito do modo indicativo. Comparecessem e ocorreria. Bem como do futuro do subjuntivo e o futuro do presente do modo indicativo. Comparecerem e ocorrerá, certo? E agora a gente vai fazer alguns exercícios de fixação. É uma aula curta, sim, mas é importante esse paralelismo para a gente ficar bem instruído para a nossa prova. Nas alternativas abaixo, marque a que não possui paralelismo. Estavam na minha casa a Maria e o João. Então, olha aqui, a Maria e o João. Tem artigo aqui, tem artigo aqui. Então, essa tá ok. Não é a que nós estamos procurando. Maria e eu, né, brincávamos no quintal, tá ok. Ora acesa, ora apagada, a lamparina permanecia intacta com o passar do tempo. Ora, ora, tá paralelo. Tanto gostei como comprei... Não, aí não. Tanto gostei quanto comprei 5 pastéis. Então aqui seria um quanto, né? O tanto quanto, né? Ele vendia pão, queijo e bolinho de polvilho, também está certo. Então a resposta certa vai ser a letra D, que é a única que quebrou o paralelismo, porque é tanto quanto, né? E não tanto como. Certo? Visitei espaço a Maria e João, né? Visitei tanto a Maria como o João? Não. Tanto como não é parzinho. Ora, ora, visitei ora a Maria, ora João, até poderia ser porque é parzinho. Só que faltou o artigo. Se eu falei a Maria, eu tenho que falar o João. Então, ora Maria, ora o João seria, né? Aqui, visitei não somente a Maria, mas também o João. Ok, é a C. A C vai ser a nossa resposta correta. Não somente, mas também o João, né? Porque eu falei a Maria, eu coloquei artigo na Maria, tem que colocar o artigo no João. Aqui, tanto quanto seria parzinho, mas falta o artigo. E apenas a Maria, mas não o João, até seria aceitável, ok? Só que faltou também o artigo, resposta letra C. A questão número 3. Assinale a alternativa em que há paralelismo. Gosto mais da Maria que de João. Gosto mais da Maria do que do João. Tá errado, tá? Seja à tarde como... Não, seja à tarde, seja à noite, o bairro é perigoso. Então seja aqui, né? Tá errado também. Ora chovia, mas também fazia sol. Não, ora chovia, ora fazia sol. Quanto mais escurece, mais difícil de enxergar. Quanto mais. Aqui tem o paralelismo, vai ser a nossa resposta, a letra D.
por um lado a raiva, por outro lado, né, então não, por um lado a raiva, mas nem sempre era assim, totalmente fora de qualquer paralelismo. Resposta, letra D, certo? É isso aí, então, essa foi a nossa aula de paralelismo. É uma aula simples, é uma aula mais tranquila de se acertar. Eu suponho que vocês pesquisem na internet, façam mais questões de paralelismo, porque tu vai encontrar bastante coisa e vai ser interessante para reforçar o conteúdo, tá certo? Muito obrigado, continue focado e até a próxima aula.